Em 1014, na Irlanda, uma batalha épica entre vikings e irlandeses estava pegando fogo. Espadas voavam, guerreiros gritavam, e o destino de um reino estava em jogo. Mas sabe quem virou o jogo? Uma vaca. Isso mesmo, um animal de pasto mudou a história. Como uma vaca decidiu uma guerra? Isso parece coisa de filme de comédia, mas a lenda é bem mais fascinante. Prepare-se para conhecer uma das mais inusitadas reviravoltas da história militar, onde um animal, sem querer, se tornou um herói improvável. Fica comigo que essa história é de cair o queixo e vai te fazer olhar para o gado de um jeito totalmente diferente. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo para o ano de 1014, em uma Irlanda marcada por séculos de conflito. Naquela época, a ilha era um mosaico de reinos e clãs, com uma cultura rica e tradições milenares. No entanto, essa paisagem idílica era constantemente ameaçada pelos vikings. Esses homens do norte, como eram chamados, haviam chegado à Irlanda séculos antes, estabelecendo assentamentos costeiros que viraram prósperos centros comerciais, como Dublin. Mas a prosperidade vinha com o preço da opressão e da busca incessante por mais terras e poder. Eles já controlavam Dublin e outras cidades importantes, e seus olhos cobiçavam cada vez mais o interior da ilha. Contra essa maré de invasores, ergueu-se uma figura lendária: Brian Boru, o grande rei da Irlanda. Ele era um líder unificador que passou décadas lutando para expulsar os vikings e restaurar a soberania irlandesa. Brian Boru convocou todos os clãs para uma batalha decisiva, um confronto que definiria o futuro da Irlanda. O local escolhido foi Clontarf, uma planície costeira perto de Dublin. Era um cenário de caos e violência, machados contra escudos, sangue no chão e o futuro da Irlanda em jogo. Nesses tempos de guerra, animais eram parte intrínseca da vida e do combate. Cavalos eram usados para transporte e cavalaria, cães auxiliavam na guarda e caça, e até mesmo vacas, porcos e ovelhas eram essenciais para a alimentação e subsistência dos exércitos. Eram levados para o campo de batalha como suprimentos, ou simplesmente pastavam próximos aos acampamentos, alheios ao destino que os cercava. Mas uma vaca, em especial, ia fazer história de uma forma que ninguém poderia prever. Quem era ela? E como um animal de fazenda virou peça-chave numa guerra? Os vikings, conhecidos por suas estratégias inusitadas, levaram até renas para a Irlanda, achando que iam assustar os inimigos. Não deu muito certo. Elas não se adaptaram ao clima, nem serviram para a batalha, sendo mais um fardo do que uma arma. Um exemplo de como nem toda ideia é uma boa ideia na guerra. Era a manhã de 23 de abril de 1014. O sol mal havia nascido sobre Clontarf, mas a planície já fervilhava de vida e de morte. Os exércitos se alinhavam, formando uma imensa parede de escudos e lanças. De um lado, Brian Boru e seus leais guerreiros irlandeses, com suas bandeiras balançando ao vento, prontos para defender sua terra. Do outro, os vikings e seus aliados nórdicos e irlandeses dissidentes, um misto temível de machados e brutalidade. O barulho antes do confronto era ensurdecedor, uma mistura de gritos de guerra contidos, o tilintar de armas e o rufar de tambores que aceleravam o coração de qualquer um. E no meio de todo esse pandemônio, uma vaca, sim, uma vaca comum, parte do butim de um clã irlandês destinada a alimentar as tropas. Estava amarrada perto do acampamento, pastando calmamente. Ninguém dava bola para ela, uma mera peça no tabuleiro de guerra. Mas essa vaca estava prestes a virar o centro das atenções de uma forma que ninguém jamais imaginaria. Enquanto os exércitos se matavam, ela ficou lá, alheia ao caos iminente, mastigando sua grama. Mas a história nos ensina que as maiores reviravoltas podem vir dos lugares mais inesperados. Algo estava prestes a mudar. E essa vaca, com sua serenidade bovina, seria a chave. E aí veio o momento em que uma vaca virou lenda. Prepare-se, porque o que aconteceu a seguir é inacreditável. No calor da batalha, com o destino da Irlanda em jogo, a lenda conta que a vaca fez o impensável.
Enquanto a linha de frente se chocava violentamente, um grupo de vikings, sempre pragmáticos, decidiu que a melhor forma de desmoralizar o inimigo e garantir suprimentos seria roubar o gado do acampamento irlandês. Eles se infiltraram sorrateiramente, mas não contavam com a estrela inesperada do dia. Essa vaca em particular, que a lenda batizou de Brigid, em homenagem à deusa celta do fogo, da poesia e da cura, não estava a fim de cooperar com a pilhagem. De repente, sem aviso, ela se soltou da corda que a prendia e, em um acesso de pânico, ou talvez de pura indignação bovina, saiu correndo pelo campo de batalha, direto para as linhas vikings. Foi um pandemônio. Guerreiros vikings, pegos de surpresa, tropeçaram uns nos outros. Suas formações se desorganizaram e o caos se instalou onde antes havia ordem. Alguns tentaram deter o animal, outros simplesmente fugiram do caminho da massa de carne e chifres. Armas foram derrubadas, gritos de confusão substituíram os brados de guerra. Os guerreiros irlandeses, ao verem a abertura inesperada e a confusão no lado inimigo, aproveitaram a chance. Eles atacaram com tudo, com uma ferocidade renovada, como se a própria deusa Brigid tivesse abençoado o ataque. Dizem que a correria desorientada da vaca abriu uma brecha crucial na linha viking, que se desintegrou sob o novo ímpeto irlandês. Foi o ponto de virada. A Batalha de Clontarf pendeu para o lado irlandês e Brian Boru venceu o dia. Uma vaca contra um exército. Quem diria que a história poderia ser tão absurda e gloriosa ao mesmo tempo? Mas nem tudo foi festa. A vitória teve um gosto agridoce. Brian Boru, o grande rei que unificou a Irlanda e liderou a vitória, foi morto pouco depois da batalha por um grupo de vikings em fuga. A Irlanda havia sido salva, mas seu maior líder havia partido. Ainda assim, a figura de Brigid, a vaca heroína, virou lenda e símbolo de uma vitória inusitada. E o que aconteceu com Brigid? A lenda diz que a vaca sobreviveu à batalha e, segundo o clã vencedor, foi tratada como uma verdadeira rainha. Ela ganhou até um campo só para ela, vivendo uma vida de luxo bovino. Afinal, não é todo dia que um animal decide uma guerra. A história da Batalha de Clontarf e da lendária vaca Brigid é um lembrete fascinante de que a guerra nem sempre se desenrola como nos livros de estratégia. Por mais que generais planejem e exércitos se preparem, um pequeno detalhe, um evento inesperado, ou até mesmo a ação involuntária de um animal, pode mudar todo o curso dos acontecimentos. Essa crônica oculta nos mostra que, por trás dos grandes heróis e das batalhas sangrentas, existem histórias inusitadas, muitas vezes esquecidas, que adicionam camadas de mistério e humor à complexa tapeçaria da história da humanidade. É uma história que nos faz questionar: quantas outras vacas existiram em outros conflitos? Quantos eventos absurdos foram o verdadeiro ponto de virada? E quem sabe, talvez a próxima grande descoberta histórica esteja escondida em algum canto inusitado, esperando para ser revelada. Se você gostou de conhecer essa crônica oculta, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Qual foi o momento mais inusitado que você já ouviu falar em uma guerra? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima e que suas próprias crônicas sejam sempre cheias de surpresas.